doença pneumocócica é uma das principais causas de morbimortalidade infecciosa na pediatria, apesar do uso de vacinas e de aparecerem cada vez mais vacinas mais completas. Por isso, em novembro de 2025, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou uma diretriz sobre os avanços da prevenção da doença pneumocócica e eu, professora Sabrina, uma das editoras do AFIAPED, vou atualizar sobre esse tema aqui hoje para você. Então, o pneumococo Streptococcus pneumoniae, quando a gente lembra dele, a gente já pensa em pneumonia, né? Mas nós temos que recordar que não é só pneumonia que o pneumococo causa, né? Ele causa pneumonias mais simples, de tratamento ambulatorial, né? Mas ele causa doença pneumocócica invasiva, ele está relacionado à otite, à meningite. E, apesar de termos a vacinação já há anos, né? Lógico que uma vacina é um pouco menos completa do que as disponíveis atualmente, nós temos ainda cerca de 318 mil crianças menores de 5 anos com mortes anuais por doença pneumocócica. E por isso que esse assunto se tornou tão relevante e que a Sociedade Brasileira de Pediatria resolveu destacar algumas questões novas. Então, nós temos diversas vacinas, mas as crianças continuam doentes. Então, por que o pneumococo continua sendo uma ameaça, apesar das vacinas, apesar da proteção, apesar da amplitude aí de sorotipos que a gente cobre nas vacinas? Nós temos uma relação em relação à imunogenicidade das vacinas, à cobertura vacinal, mas também à seleção de cepas que a gente tem, de sorotipos que a gente tem circulando. Então, nós temos mais de 100 sorotipos de pneumococo e nós já tivemos vacinas. A primeira vacina foi a pneumocócica 7-valente, então 7 sorotipos. Atualmente, a que é disponibilizada pelo Programa Nacional de Imunizações é a 10-valente. E nós ainda temos a 13-valente e as mais recentes que vieram de 2024 para agora, a 15-valente e a 20-valente, tá? Como todas as vacinas, nós temos um mecanismo aí natural, né, biológico da natureza. Quando a gente vacina uma parcela aí de sorotipos, outros sorotipos se tornam mais evidentes. Então, acontece mais ou menos o que aconteceu com a meningite. Meningocócica C, a gente tem amplamente a vacinação, né, na unidade básica de saúde. Com isso, nós tivemos diminuição dos casos de meningo C e aumento dos casos de meningo B. Mas não porque a gente tem um aumento significativo de número, mas sim pelo percentual, porque a proteção do meningo B é menor, porque só está disponível nas redes privadas. No pneumococo acontece a mesma questão. Nós temos a vacina pneumo 10-valente, porém, os 3 principais sorotipos causadores de doença pneumocócica no Brasil não estão inclusos nesta vacina, ok? E aí, desses sorotipos, então, quais são esses sorotipos que mais nos preocupam hoje em dia no Brasil? Quais são esses aí que estão implicados nesta questão da grande incidência de doença pneumocócica, apesar da vacina? Nós temos 3 sorotipos aí mais importantes, que é 19A, o 3 e o 6, intercalando entre A e C, tá? O 19A, ele é um sorotipo caracteristicamente muito virulento, tá? Ele já tem, né, nos estudos, uma resposta reduzida aos antimicrobianos no geral. E aí, a gente tem uma alta taxa elevada de resistência à penicilina, macrolide relacionada a eles. E nós não temos esta cepa especificamente, esse sorotipo especificamente no pneumo 10-valente, na vacina pneumo 10-valente, mas nós temos na pneumo 13. O outro sorotipo, o sorotipo 3, ele tem algumas características capsulares que eles acabam implicando numa produção menor de anticorpos relacionada a eles. Então, mesmo com a vacina 13-valente e, consequentemente, a 15 e a 20, que também cobre esse sorotipo 3, ele é um sorotipo que a imunogenicidade da vacina não é tão significativa, tá? E a gente também tem o sorotipo 6, que está aumentando a sua incidência. É importante a gente destacar que o sorotipo 19 e o sorotipo 3, eles em conjunto,
eles são responsáveis por 65% dos casos de doença pneumocócica invasiva nos menores de 5 anos de idade. Então, olha aí, a gente justificando o que a gente já comentou no início. Então, apesar da vacinação, como a ampla cobertura vacinal, a maior cobertura que a gente tem é com pneumo 10, esses sorotipos não estão presentes na pneumo 10, a gente acaba tendo uma grande incidência de casos graves. Então, eu já citei um pouquinho aí das vacinas pneumocócicas, mas quais são efetivamente, atualmente, as vacinas pneumocócicas licenciadas para uso pediátrico no Brasil? Então, primeira vacina que existiu, pneumocócica 7 valente, que a gente não tem mais disponível no mercado, tá? Depois, nós tivemos as pneumocócicas conjugadas 10 valente, 13 valente, 15 valente e 20 valente. O que nós temos de significativo entre elas? Primeiro, o esquema vacinal é diferenciado. Então, a pneumo 10 valente, que está disponível pelo PNI, o esquema vacinal dela a gente chama de 2+1. O que significa 2+1? O bebezinho vai tomar essa vacina, primeira dose com 2 meses de idade, segunda com 4 meses e um reforço aos 12 a 15 meses de idade, tá? Todas as outras, pneumo 13, 15 e 20 valente, elas têm um esquema que é 3+1. Então, o bebezinho toma aos 2 meses, aos 4 meses, aos 6 meses e um outro reforço depois de um aninho de idade. Todas essas vacinas estão disponíveis no Brasil. A pneumo 10 no Programa Nacional de Imunizações no SUS. A pneumo 13 a gente tem no CRI, no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais para pacientes específicos, tá? E a 15 e a 20 somente na rede privada, tá? E se eu tenho um paciente que tomou pneumo 10 e ele quer tomar a 13, a 15, a 20 para complementar, eu posso complementar. Ele já tomou, por exemplo, vacina de 2 meses, ele tomou pneumo 10 e aí a mãe descobriu que existe a pneumo 20 recomendada pela Sociedade Brasileira de Imunizações. Esse bebezinho reinicia o ciclo? Não reinicia o ciclo? Existe, né, essa possibilidade de intercambiabilidade entre as vacinas? Eu posso? Quando e como eu posso fazer a intercambiabilidade entre as vacinas pneumocócicas? Esse é um assunto que vai ser exclusivo para os nossos assinantes. Então, se você ainda não é um nosso aluno, não deixe de se inscrever nos nossos cursos para se manter sempre atualizado.